Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e amanhã tem final de campeonato, amanhã tem mais um jogo, uma das 10 finais que o Santos vai ter pela frente aí, jogos em que o Santos decidirá basicamente seu futuro enquanto clube, já que estamos já relativamente enterrados na zona do rebaixamento e precisamos de qualquer forma vencer o Coritiba amanhã na Vila Belmiro, às 21h30, 9h30 do horário de Brasília. Então este é o pré-jogo dos meninos de fora da vila para Santos e Coritiba, amanhã na Vila Famosa. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilha e dê o seu palpite, diga o que você acha da escalação que eu falarei em breve e desta partida muito perigosa. Santos e Coritiba são, respectivamente, o antepenúltimo e o penúltimo colocados do campeonato, mas o Santos tem 10 pontos à frente do Coritiba. Então, se a situação do Santos é difícil, precisando aí de mais 15 pontos em 30 possíveis, o Coritiba precisaria de 25 pontos em 30 possíveis, algo bastante mais difícil, até porque é um time que venceu apenas 5 jogos dos 28 disputados, não que o Santos tenha vencido muito mais, o Santos venceu só 8, mas tem pelo menos 3 vitórias a mais aí e um empate a mais do Santos que este Coritiba, que tinha dado uma melhora, venceu o Atlético Mineiro fora de casa, enfim, fez alguns jogos melhores, mas na última rodada já perdeu para o Palmeiras em casa de novo. Antes disso já tinha perdido do Cuiabá também em casa, mas no último jogo dele fora de casa contra o Atlético Mineiro venceu por 2-1. Então é um jogo que sim, o Santos precisa ganhar, sim, na minha opinião, se perder está rebaixado, mas não é um jogo simples só por causa disso. É verdade que a situação do Curitiba é bastante difícil, principalmente depois dessas duas últimas derrotas, mas tinha conseguido uma vitória no Clássico, no Atletiba, sempre é um motivacional, vídeo Santos contra o Palmeiras, e vencido o Atlético Mineiro lá na Arena dos Caras, lá com o gramado horroroso, que a gente estreou, inclusive. Enfim, para enfrentar o Coxa, o Santos deverá ter a volta de jogadores importantes que ficaram de fora do vexame do 7-1. Estou falando especificamente de João Paulo, Soteldo e Jean Lucas, que são 3 dos jogadores mais importantes desse time titular principalmente. Ficaram de fora o João Paulo e o Jean Lucas por suspensão. O Soteldo também por suspensão, mas parece que ele estava com não 100% fisicamente, então aproveitaram já a suspensão que ele teria que ele teria pelo jogo contra o América Mineiro para já cumpri-la contra o Internacional. O que dá a entender é que o Santos já esperava não vencer contra o Inter. Resta saber se eles tinham consciência ou se eles entraram assim tão indispostos a ponto de tomar o placar vergonhoso que foi no jogo passado. De qualquer forma, o Santos deverá ter o que Marcelo Fernandes considera como o time ideal. João Paulo no gol, Joaquim, João Bassi e Dodô, ou seja, mantendo essa linha de 3 zagueiros com o Dodô fazendo essa zaga pela lateral esquerda. Lucas Braga e Kevson como alas, Tomás Rincon como primeiro volante, Jean Lucas como segundo e Lucas Lima como esse meio mais avançado. E aí Soteldo e Marcos Leonardo como os dois de frente, os dois de ataque. Então um jogo muito importante para o Santos. Santos que passou aí por muita turbulência. Vamos ser sinceros, né? Muita turbulência até não foi tanta. A torcida não quebrou CT, a torcida não apedrejou ônibus. Muito pelo contrário, a torcida do Santos se mostra novamente muito próxima. Claro, a Sangue fez um pronunciamento mais revoltada, a Sangue Jovem, né, uma das torcidas importantes do Santos, considerando que os jogadores não corresponderam ao compromisso que eles tinham, e eu consigo entender plenamente quando eles afirmam isso, já que houve, né, como eu posso dizer, um compromisso dos jogadores de dar o melhor, e com certeza isso não aconteceu no jogo contra o Internacional. Resta ver se
Contra o Coritiba, o Santos vai conseguir um jogo, repito, muito arriscado, muito difícil. O Coritiba que teve jogos bons fora de casa recentemente, vídeo jogo contra o Atlético Mineiro, um adversário complicado, com muitos jogadores que podem fazer diferença. O Coritiba foi lá e venceu. O Thiago Kozlowski, que está fazendo o trabalho agora, saiu assim desse interino. Tava ouvindo o Vanderlei Correia hoje, que tem uma ligação com o estado do Paraná, falando que a imprensa paranaense meio que considera o Curitiba já rebaixado. Eu entendo esse ponto de vista, mas isso não diminui a minha preocupação com essa partida, que para mim é bastante arriscado. O Santos precisa fazer valer logo o mando, marcar o gol o mais rápido possível, que nem foi contra o Vasco, e aí talvez conseguir com que o Curitiba se abra e o Santos consiga abrir vantagem. Lembrando então que o Santos está com 30 pontos, é o 18º, tem o mesmo número de pontos que o Vasco, que é o 17º, mas fica muito longe, né? Tem o mesmo número de vitórias também, mas perde feio saldo de gols. Isso que a gente venceu o Vasco por 4-1, e ainda assim nós temos um saldo de gol menos 10 gols pior que o do Vasco. Alguns jogos desse momento, o Goiás perdeu do Fluminense por 5-3, até tô curioso para ver como é que foi esse jogo, e fica com 31 pontos em 16º. E mais tarde vai ter Cuiabá e Corinthians. O Bahia está perdendo do Cruzeiro neste momento por 2-0, vai ficar com 34, deve ficar com 34. O América tem 19 pontos em 29 partidas, não deve escapar do rebaixamento, perdeu mais um jogo hoje. E com esses resultados, o Santos vencendo poderia aí se aproximar. Certamente passa o Goiás e ficaria possível de passar Vasco, que jogará contra o Internacional amanhã, e Corinthians, que jogará com o Cuiabá daqui a pouco. São esses os times que estão mais próximos do Santos. O Santos que será o último a jogar, então quando o Santos entrar em campo já saberá a sua situação, mas com relação ao resto da tabela, não com relação à sua própria partida, que é o que mais importa. Só para mencionar a arbitragem, porque se tornou um assunto de uma certa polêmica nos últimos momentos, né, desde que foi anunciado quem seria o árbitro. O árbitro será Wagner do Nascimento Magalhães. Eu peguei aqui um histórico recente de jogos que ele apitou, né, de 2023 para cá, 2021 para cá. Do Santos, ele apitou aquele 3-0 contra o Bahia. Nossa, bons tempos aqueles em que o Santos ainda estava na Copa do Brasil. Venceu o Bahia por 3-0 em casa. Também apitou já Bahia 4, Jacuipense 1. Copa do Brasil esse jogo. Em 2000, isso nesse ano, né? Em 2022, ele que é do Rio de Janeiro, ele apitou o jogo da última rodada do ano passado, né? Santos 0, Fortaleza 2, eu estava lá, então eu ouvi pessoalmente. Mas apitou muitos jogos da Série B também. Cruzeiro e Guarani no ano passado, Novo Horizontino e Náutico, enfim, não quero saber disso, não me importa a Série B neste momento, e espero que nunca. Mas outro jogo do Santos que ele apitou foi o famigerado Santos 2, Curitiba 1, em 17 de abril do ano passado. Para quem não se lembra, esse jogo, o Santos começa vencendo, e o Curitiba empata num pênalti absolutamente inaceitável que seja marcado. Se eu não me engano, foi o Zanocelo dar um carrinho assim, e o cara ele mal encosta o traseiro no cara do Curitiba, ele vai muito devagar, o cara do Curitiba se joga, e ele dá o pênalti, e no VAR continua com o pênalti, depois o Santos consegue fazer o 2-1, mas enfim, um pênalti absurdo contra esse mesmo Curitiba na mesma Vila Belmiro, então já fica aquele sentimento de medo. Inclusive foi próximo do outro jogo contra o Curitiba, né? O Santos estava enfrentando o Curitiba na Copa do Brasil, teve esse jogo, teve muita briga nessa partida também, se não me engano foi na Páscoa, e aí, como consequência disso, o jogo do Santos na Copa do Brasil, que também teve um pênalti muito polêmico, não marcado para o Santos, foi o Santos conseguindo se classificar, né? Mas depois de ter perdido lá contra o Curitiba, e esse jogo que foi, o Santos conseguiu vencer, mas foi muito estranho, né? Essa disputa toda aí. Então, um jogo importante do Santos. O Santos que depois vence o Curitiba também em casa.
mas perdeu o jogo de ida da Copa do Brasil. E no VAR teremos Carlos Eduardo Nunes Braga. Ele apitou o jogo recente agora, esteve no VAR no jogo recente agora, a vitória de virada do Santos sobre o Bahia, 2-1. Então que ele dê sorte nesse sentido, né, porque o Santos marcou 2 gols muito alinhados, com impedimentos bastante alinhados, né, a palavra da moda, de posições assim próximas, né, muito ajustadas com o impedimento, mas nos 2 gols ele foi muito bem, foi muito feliz, viu que estavam legais e validou os 2 gols do Santos. Então é um VAR que me tranquiliza um pouco nesse sentido, apesar de ter sido do time visitante. Eu espero que o time visitante amanhã não tenha nenhum tipo de sorte. Certo? Só dar uma passada aqui na provável escalação do time do Coritiba. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma possibilidade, né? Porque o Coritiba é um time que teve alguns problemas, assim, também bastante complicados, né? Mudança de treinador, assim como nós tivemos a questão Bauerman, assim não, né? Que não foi exatamente a mesma coisa, mas como nós tivemos a questão Bauerman, o Coritiba teve a questão Aleph Manga, um jogador bastante complicado, assim, que era um jogador que se destacava nesse time do Coritiba e teve esse rolê de novo de escândalo de apostas, acabou tendo o contrato rescindido. Então o Curitiba passou por alguns momentos desses também na temporada e melhorou depois que virou SAF, trouxe até o... Deixa eu ver se ele é uma prova. O Slimani. Slimani, se não me engano, é o jogador do Irã. Mas, enfim, alguns jogadores interessantes aí do Curitiba, que tem um goleiro não muito confiável, que é o Gabriel, então eu espero que o Santos tente chutes de fora, teste o goleiro Gabriel e marque muito bem o Slimani para que não tenha liberdade dentro da área para finalizar. Então é isso, Santos, lembrando, deve ir com João Paulo, Joaquim, João Bassi, Dodô, Lucas Braga, Tomás Rincon, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevson, Soteldo e Marcos Leonardo. Por tudo, esperamos que Joaquim e João Bastos estejam muito mais ligados, que Dodô também, principalmente, né, melhore nessa questão da bola dominada atrás, que o Lucas Braga consiga mostrar o seu melhor, mesmo não sendo exatamente grande, vem sendo muito criticado também. A liderança do Tomás Rincon com o vigor físico do Jean Lucas de volta, que o Lucas Lima tenha uma noite feliz, o Kevson mostre sua melhor versão, que é atacando pela ponta, e Soteldo do Marcos Leonardo façam o que sabem fazer de melhor. Então, 21h30 do horário de Brasília, 9h30 da noite. Lembrando, transmissão pelo Premiere amanhã, quinta-feira, dia 26 de outubro. Certo, pessoal? Este foi o nosso pré-jogo com toda a torcida. Bate na madeira para que dê tudo certo amanhã. O Santos consiga essa vitória, o Santos precisa dessa vitória. E aí, torcer também para que os outros resultados contribuam, que o Santos chegue bem para o clássico alvinegro. Eu não sei se o time deles é alvinegro, mas enfim, chegue bem para enfrentar o time da Marginal Sem Número no domingo, mas enfim, com uma situação um pouco melhor. De preferência, fora da zona do rebaixamento, seria espetacular. Certo, pessoal? Então, sequem os adversários e 9h30 amanhã é o nosso sofrimento. Que venha um fim de noite melhor para o Santista, principalmente do que foi o último domingo. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e diga o que você espera, o que você acha desse time. Aquele abraço pro Rogério Sanassi, que comentou de novo, pro Kim, que sempre comenta aqui, dá o seu bom dia. Muito obrigado a todos que participam, muito obrigado a todos que acompanham. Diga o que você acha dessa escalação, se é ideal, se você também já está cansado de Lucas Braga, como muitos torcedores por aí. E no mais, pra cima deles, precisamos vencer amanhã. Abraço!